Bom dia, pessoal que tá entrando aí. Bom dia. Hoje tá difícil, hein? Não sei por que tá muito lento. Bom dia, pessoal. Tô aguardando a galera só entrar aí pra gente compartilhar a tela e fazer a correção do caderno de atividades. E esse caderno de atividade é bom, ok? Pega lá o caderno de atividade do capítulo 9 que a gente está corrigindo. Eu vou comentar também a questão da atividade que eu mandei, do trabalho, que não é absurdo para a semana que vem. Para quem não sabe, semana que vem, dia 7, é feriado da independência do Brasil. Por favor, hein, se alguém perguntar, por que é feriado hoje? Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. E dia 8 é feriado em Vitória. Então, para quem mora em Vitória, é um feriadão. Seria, né? Seria. Mas deixa quieto. Eu pedi para os senhores fazerem o caderno de atividade todos, então sinaliza para mim aqui no chat. Todo mundo fez o caderno de atividade? Todo mundo fez? Ok para mim aí. Fizeram? Raquel fez, Maria fez, Julie fez. Galera, tem que fazer atividade. Ana Júlia fez e o resto aí tá olhando pro tempo. Rayane, eu fiz. Botou com raiva ainda e caixa alta. Então imagina como é que ela fez com felicidade. Podemos então? E aí? Galera, a gente está vendo aí o capítulo 9, que é o primeiro reinado, que é o que aconteceu após o processo de dependência no Brasil, ok? Eu estou tentando manter sempre uma ou duas atividades avaliativas sobre do capítulo. O capítulo 8 foi a trilha, que valeu 7 pontos. Depois eu passei, as notas foram até boas. Depois eu passei para cá no capítulo 9, que é, a gente vai fazer uma pesquisa, se der tempo fazer uma trilha também, vamos ver o que vai acontecer, e depois a gente vai passar para a regência, já é a regência, que é o capítulo 10. E a regência é um capítulo imenso no Brasil, porque é muito grande, que fala sobre várias revoltas que vão acontecer. Então, a gente está caminhando aí para chegar no final do ano, falar do Brasil no segundo reinado. Chegar lá no Brasil até os feitos que foram realizados pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, quer dizer, esse capítulo, do que aconteceu agora, que é o primeiro capítulo que o Brasil fica independente, é a base para a gente entender o resto. Nós vamos ver que muita coisa que nós estamos vendo agora, a questão da Constituição ser elitista, gravem isso, hein? A Constituição quer ser elitista, essa questão do povo ficar à margem do poder, essa história de Dom Pedro ter o poder moderador, vai passar para o filho dele também o poder moderador, essa questão da maioria da população não poder votar, não ter acesso à educação, essas coisas vão continuar no Brasil. E isso vai ter um efeito muito grave. E por quê? Nós vamos ver o Brasil ser pressionado para abolir a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E nós temos que entender por que aconteceu esse processo. Eu não sei se vocês estão reparando, mas esse capítulo, o seu professor fala muito elite, 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 elite. Por quê? Porque é verdade. Porque quem conduziu a independência do Brasil foi elite. Quem não mudou absolutamente nada, junto com Dom Pedro, que é o monarca, foi a elite brasileira, que não desejava mudar absolutamente nada. Então, agora que nós já fizemos esse contexto, vamos para o caderno de atividade. O caderno de atividade é bom, esse resumo. Gostei desse resumo. Ele é bom. É um resumo bem detalhado. Ele traz informações que até a apostila não tem. Assim que passou batido. O capítulo 9, ele começa falando das 3 fases da história do Brasil livre. Primeiro reinado,
O período regencial de 1831 a 1840 é esse que é o capítulo 10. De 1831 a 1840 é o capítulo da regência, que são só 9 anos, mas é o período um dos mais conturbados da história do país e complicados, ok? Se eu estivesse na sala de aula, eu adorava passar a prova dele. E o segundo reinado de Dom Pedro, que é a maior fase da monarquia no Brasil, que vai de 1840 a 1889. São quase 60 anos de monarquia no Brasil, do segundo reinado, e mais aí 9 anos do primeiro. Dá quase 80 anos de governo aqui no Brasil de imperadores. Política e economia. O Brasil sai quebrado, nós já falamos disso, tem que lembrar. Professor, por que tem um caderno de atividade? Para você tentar fazer ele sem consultar nada. Se você teve dificuldade, você tem que parar, pensar e perguntar o que está acontecendo. Poxa, não consegui responder essa. Então quer dizer que eu falhei alguma coisa. Vou voltar lá na explicação do professor, vou voltar lá na apostila. Vamos lá. Como é que ficou a economia do Brasil? O Brasil estava quebrado. O Brasil era uma colônia. Para se tornar independente, o Brasil teve que pagar a sua independência. Lá a América Espanhola lutou pela independência, não pagou nada. Os Estados Unidos lutou pela independência, não pagou nada. Aqui o Brasil fez o quê? Teve que pagar Portugal. Naquele esquema que Inglaterra prestou dinheiro para o Brasil vai ter que pagar Portugal e o dinheiro nem saiu da Inglaterra, porque Portugal devia a Inglaterra e o dinheiro ficou lá. É uma coisa de absurdo, mas é verdade. Qual eram os problemas do Brasil após a independência? Desenvolver a economia. Para tudo agora. O que era desenvolver a economia, professor? O Sul estava sofrendo com a concorrência do charque, carne seca e couro que vinha da Argentina. O Nordeste, crise no algodão, mão de obra escrava muito cara, crise do tabaco, fumo, tabaco. Então quer dizer que o Brasil não tinha nenhum produto mais de exportação de altíssimo valor comercial, não tinha mais uma especiaria de altíssimo valor comercial, como era o açúcar já não era mais raro e caro, olha só. E as minas haviam diminuído a produção, e muito, praticamente tinha quase acabado. Olha só o desafio de Dom Pedro. O Brasil ali estava sem um produto na pauta de exportação de altíssimo valor comercial. Depois, elaborar uma Constituição. Todo país livre elaborou uma Constituição. Os americanos fizeram uma Constituição liberal, iluminista, que excluía os pobres. Beleza. O Brasil fez uma Constituição conservadora, apoiada nos portugueses que ficaram aqui, porque Dom Pedro queria o poder todo para ele, e ele deu um nome para esse poder, chamado Poder Moderador. Só ele que tinha, ok? Foi uma Constituição conservadora, elitista, que excluía a maior parte da população da votação. Nós já vimos isso. Depois, garantir a posse do território. Dom Pedro já começa a pegar empréstimo estrangeiro porque o Brasil não tinha exército em combater aquelas focos de revoltas contra a independência. Na Bahia, no Pará, teve no Maranhão, na Cisplatina. E o Brasil teve que contratar mercenários, e para isso tinha que ter dinheiro. Então, vamos lá. Então teve que pegar dinheiro com quem? Com a Inglaterra. Pegou para ficar livre, pegou para controlar revoltas. De novo, para garantir unidade de território. Professor, por que o Brasil não se quebrou? Porque nossa independência foi feita de forma conservadora. Aqui não tiveram generais para dar golpe, que nem na América Espanhola. Aqui não teve uma guerra que envolveu ali o país todo, que nem nos Estados Unidos. Na verdade, a independência foi feita pela elite, para a elite, para manter os privilégios. Se você não copiou isso, quando eu falei, coloca aí. Nossa independência foi feita pela elite, para manter os privilégios. Então, aonde houve foco de resistência, foi debelado. E esses focos de resistência já eram insatisfação desde a chegada da família real. Ok? Então, não era coisa nova. Depois, adquirir reconhecimento internacional. É aí que começa o problema do Brasil. Para o Brasil poder fazer comércio lá fora, ser reconhecido, dependia de Portugal reconhecer a nossa independência. Mesmo que a Inglaterra apoiasse, mesmo que os americanos reconheceram primeiro a nossa independência, naquela doutrina Monroe lá que nós vimos, mas para reconhecer lá fora, tinha que Portugal reconhecer. Qual foi o acordo? Inglaterra, muito boazinha, emprestou 2 milhões de libras para o Brasil para pagar Portugal, sendo que o dinheiro nem foi para Portugal, porque o dinheiro continuou na Inglaterra, porque Portugal tinha uma dívida enorme com os bancos ingleses. Ou seja, nem chegou lá, nem saiu da Inglaterra. E o Brasil já começou endividado. E o Brasil depois pôde fazer o comércio com outros países, pôde fazer alianças militares, alianças políticas, porque até então não podia, ok? Então é um negócio muito sério. O Brasil já começou endividado, já começou quebrado.
Depois, qual é o panorama do Brasil no século XIX? Crise econômica, que eu já falei com vocês, e altíssima desigualdade social. Lembrando, não houve abolição da escravatura. Aqui no Brasil, o catolicismo continuou a religião oficial, não houve abolição da escravatura, e a maioria da população não tinha acesso à educação, nem direito ao voto. Nós já vimos isso. Decadência da extração do ouro e de pedras preciosas, porque já não produzia mais em Minas Gerais. Concorrência do açúcar, do charque, de outros produtos estrangeiros, já falei com isso, principalmente da Argentina. O charque e o couro sofria concorrência da Argentina, que era mais barato, e o açúcar que vinha das Antilhas, que era de melhor qualidade e mais barato que do Brasil no Nordeste. Realização de empréstimos com o governo inglês para sanar dificuldades econômicas. Galera, já falei isso. O Brasil pegou empréstimo com a Inglaterra para ficar independente, para controlar as rebeliões internas, depois pegou lá para a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, depois vai pegar para contratar mais mercenários, para lutar os conflitos no Nordeste. O Brasil vai ficar altamente dependente da Inglaterra e dos banqueiros ingleses pegando empréstimo. Okay? E o Brasil vai ter uma dívida enorme para saldar com os banqueiros ingleses. E lógico, ele vai ser cobrado. E em troca, a Inglaterra queria que o Brasil paulatinamente fizesse o quê? Acabasse com a escravidão. Por quê, professor? Para ter mais pessoas para comprar os produtos ingleses. Se o Brasil acabasse com a escravidão, o mercado consumidor brasileiro de trabalhadores ia aumentar, e automaticamente o Brasil ia ter muito mais produtos a comprar da Inglaterra, que tinha preferência no comércio, daquele Tratado de Comércio e Navegação que foi renovado. Ok? As mulheres, nós lemos na aula passada, se destacaram também no processo de independência, lutaram. O reconhecimento da independência só foi feito em 1825, com um pagamento feito a Portugal. O primeiro país que reconheceu foi os Estados Unidos, não cai em pegadinha, porque ele queria que na doutrina Monroe, aquela doutrina americana de América para os americanos, não queria influência estrangeira, não queria influência europeia, e na verdade eles queriam conquistar nosso mercado consumidor. Ok? Constituição de 1824, aqui que é interessante. Quando estabeleceu a Assembleia Constituinte, houveram duas facções, não eram partidos, eram facções no Brasil. O Partido Brasileiro, a facção brasileira, tinha característica liberal, defendia que o poder executivo ficaria abaixo do legislativo, ou seja, os poderes de Dom Pedro seriam limitados, ok? E também defendia a autonomia das províncias, para que cada província, por sua realidade, pudesse se autogovernar. O Partido Português, que era a facção portuguesa, que não era um partido, ele estava alinhado com Dom Pedro. Dom Pedro falou, eu só reconheço a independência se ela for digna de mim. E Dom Pedro tinha pretensão imperialista. Ele tinha pretensão, um monarca absolutista. Então, a Constituição do Partido Português era altamente conservador. Todo o poder ficava na mão de Dom Pedro. Daí que vem o poder moderador. E esses poderes ficavam lá junto ao poder moderador, era o poder que ficava acima dos poderes. Por quê? Tinha o executivo, legislativo e judiciário, mas quem mandava de verdade era só quem? O poder moderador. Ele poderia intervir na justiça, intervir nas províncias, poderia decretar estado de sítio, era o poder que intervia em qualquer situação. O que vai acontecer? Dom Pedro, no ato de autoritarismo, ele vai mandar fechar o Congresso, a famosa Noite da Agonia, lá em novembro, e ele vai decretar que a Constituição que vale no Brasil é a Constituição do Partido Português. Vai exilar muitos senadores, vai expulsar a gente do país e vai mostrar sua faceta autoritária, violenta, ok? E quem vai vencer vai ser quem? O Partido Português e a Constituição conservadora, é óbvio. Depois, a Constituição de 1824. Os três poderes ficavam abaixo do poder moderador. Os presidentes de província eram nomeados pelo imperador, ele que decidia. No Brasil, a escravidão continuava valendo, o catolicismo era a religião oficial, não se mudou absolutamente nada no Brasil. Pode colocar isso aí do lado. Aonde está esse boquezinho roxo, coloca do lado. Não houve reformas sociais no Brasil. Coloca isso lá que é importante. Garantia de posse, propriedade dos escravizados, não aboliu a escravidão, continua a mesma coisa. Estabelecimento do catolicismo como religião oficial. Instauração do voto censitário. Eu mostrei na aula passada, porque a apostila não falou isso. Só se votava no Brasil quem tinha uma certa renda.
R$ 400.000, R$ 200.000, R$ 100.000, tinha que ser branco e livre, mulher, escravizada, pobre, índio, não votavam, que era aí 90% da população. Foi uma Constituição excludente. Puxa a setinha do último quadrinho e coloca Constituição excludente, ok? Mulheres, escravizados, pessoas pobres e livres que não tinham dinheiro, indígenas, ninguém votava. Ela foi feita realmente para excluir a maior parte da população. Quais são as revoltas do primeiro reinado? Confederação do Equador, o Brasil vai pedir dinheiro emprestado para lutar. Revolta da Guerra da Cisplatina pelo Uruguai, que nós vamos perder. Também o Brasil vai pegar dinheiro emprestado. A Confederação do Equador cansou do autoritarismo, queria a liberdade da província, proclamação de uma república. Os líderes depois foram mortos porque a rebelião foi fracassada. O Frei Caneca e Cipriano Barata, ninguém queria executar Cipriano Barata porque tinha medo, ok? Porque ele era um santo lá em Pernambuco. A Guerra da Cisplatina, a libertação do Uruguai, nós já falamos disso várias vezes, não vou voltar nisso. O Brasil acabou perdendo, pegou empréstimo, perdeu, depois reconheceu a independência da região do Uruguai, que é a Cisplatina, e o Dom Pedro vai ficar conhecido como um mau administrador, aí começa, um mau administrador, não sabe resolver o problema da crise econômica, e também azarado, que perdeu um território que era nosso, que era o Uruguai. Já pensou em poder ir em Punta del Este, lá, rapidinho? Hoje é caro pra caramba. Depois, cultura e sociedade. Formada depois elite, grandes proprietários de terras, grandes comerciantes, altos funcionários públicos. Depois a classe média, que era profissionais liberais, oficiais de média patente, baixo clero, pequenos e médios agricultores. E embaixo, trabalhadores livres, que eram os escravizados, estrangeiros, o pessoal que vendia mão de obra. E no final, a maior parte da população eram os escravizados, tem que lembrar isso. A maior parte da população brasileira era de escravizados, mão de obra, ok? Depois, nós vimos que houve uma herança muito forte, esse que é o trabalho dos senhores, sobre o carnaval. Nós adotamos muito valores europeus, mas aconteceu aqui uma miscigenação junto com a cultura negra indígena, tipo o carnaval, que nosso carnaval não é igual ao europeu. Quem já fez a pesquisa já deve ter visto. Nós importamos, mas não é igual. Então houve um choque da cultura popular com a cultura europeia. Isso foi modificando com o tempo. Exemplo é nosso carnaval, que era um carnaval de salão da elite, e hoje é um carnaval de povão. Quem fez a pesquisa aí já deve estar vendo. Tem que me entregar até semana que vem, quarta-feira. Ok? A educação, apesar de estar na Constituição, não era para todo mundo. Por quê? A educação era prevista em lei para quem era. A educação infantil era prevista em lei, só que não tinha orçamento para isso. Então ela nunca foi posta em prática. Era para inglês ver. O ensino superior, aí foi posta em prática, para elite. Faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, de Belas Artes, o Brasil passou a ter. Ok? Crise e abdicação. Vamos lá, isso que é importante. Por que Dom Pedro ficou impopular? Dom Pedro ficou impopular devido à Guerra da Cisplatina, à repressão brutal à Confederação do Equador. O Dom Pedro não resolvia a crise econômica do Brasil, tem que lembrar. Na Noite das Garrafadas, ele foi acusado de ter liderado a morte de um opositor. Isso é difícil, porque ele não conseguiu provar que não era, mas também não provou que era. Gerou um conflito no Rio de Janeiro entre opositores e apoiadores de Dom Pedro. Ele nomeou pessoas que eram de confiança dele, que eram amigos, para os cargos públicos. Foi mal visto pelos brasileiros, que foram tirados do poder. Não conseguiu resolver a crise econômica do Brasil. O pai dele acabou morrendo e ele recebeu a proposta de voltar para Portugal. E ele abdicou o trono em nome do filho dele, que é o Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara. Ok? Dúvidas? A Júlia falou assim que se fosse focar em tudo mesmo ia ficar muito grande. Galera, é um capítulo complicado, tem muito detalhe. Mas tenta fazer um esquema, se baseia nesse conteúdo. Isso é importante, ok? Podemos ir para a atividade? A primeira atividade é a número 1, ok? Número 1, vamos lá. 1, caderno de atividade. Era para você fazer uma análise sobre as duas imagens aqui. Observe as imagens a seguir. Imagem número 1. François René Moreau, Proclamação da Independência, 1844. Depois, a Pedro Américo, Independência ou Morte. É o grito do Ipiranga, que está no Museu do Ipiranga. Eu fui em São Paulo e não consegui ir, porque estava fechado. E olha as datas dos dois. O François Moreau, ele pintou em 1844. O Pedro Américo pintou em 1888, um ano antes da proclamação da República. Professor,
Já me perguntaram aqui o negócio. Calma, calma, Caio. Eu vou responder. Pode mandar as perguntas aí que vocês têm dúvida. Professor, qual quadro é mais real? Qual quadro é real? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O François Moreau, ele está mostrando uma independência com caráter popular, com a população participando. Gente, eu acabei de falar que a proclamação da República foi feita pela elite, para a elite. Ou seja, o povo não participou. Esquece esse quadro. Esse aí, vamos comparar. Qual é mais mentiroso? Você tem dois amigos mentirosos, mas qual é mais? O François Moreau é mais mentiroso. Porque ele botou a população comemorando, as pessoas pobres, mulheres, crianças, oficiais, Dom Pedro lá no centro, com o chapéu na mão. Galera, isso não aconteceu. Não aconteceu. Professor, e o Pedro Américo? Tudo bem que não está muito bonita essa imagem, não, está meio borrada. Mas dá uma olhadinha na apostila. Lá na apostila tem um quadro do Pedro Américo. Dom Pedro com um cavalo lá, lindo e maravilhoso. Ele não está com cavalo branco, hein? Ele só no François Moreau. Está com a espada levantada lá no meio, gritando independência ou morte às margens do Rio Ipiranga. E os soldados que protegiam ele com os uniformes de festa de gala estão junto com ele. Professor, qual é o quadro mais real? O do Pedro Américo. Por quê, professor? Porque o Pedro Américo praticamente não tem povo. Se você olhar do lado esquerdo, tem um cara puxando um carro de boi que olha aquela cena e não entende nada. Do lado esquerdo, no cantinho escuro, olha lá a imagem. Lá do lado esquerdo, do lado esquerdinho. Lá atrás tem um casebre e parece umas pessoas também olhando assustado. O quadro de Pedro Américo é mais real. Por quê? Porque o povo não estava presente na independência. O povo não participou do processo de independência. Então, os dois quadros, na verdade, são uma representação sobre a independência do Brasil. Os dois quadros, na verdade, não retratam a realidade. O Caio tinha me perguntado isso. Professor, ele está no cavalo? Tá, nas duas imagens ele está no cavalo. Professor, mas qual é o quadro mais real? É o quadro do Pedro Américo, galera. Porque o povo está ali olhando assustado e não participa. O povo está ali, mas não tem um papel principal. Os dois quadros não são reais, porque na verdade ele estava voltando de São Paulo, passando pela Serra do Mar. Primeiro que ele estava com diarreia, mas isso não tem nada a ver. Mas é verdade. Segundo que ele estava vindo ali pelas montanhas, e cavalo não é muito bom em montanha, então ele poderia estar montado em cima de um burrinho, sei lá, de uma mula. E ninguém está com uniforme ali de gala. Mas o Pedro Américo retratou uma coisa que é verdadeira. O povo não participou, ok? Isso você tem que ter na cabeça. Professor, eu não tinha me atentado para isso. Gente, puxa a setinha, fala na imagem e coloca essas características. François Moreau é um quadro mais realista porque retrata o povo comemorando a independência. Na imagem 2 do Pedro Américo, retrata um pouco mais real a independência, a interpretação dele, porque o povo não está participando ali do processo de independência. Ok? Podemos ir? Então vem a questão. Preencha o diagrama com as letras dos elementos que podem ser encontrados em cada uma delas. Imagem 1, ambas, e imagem 2. Galera, igual matemática, era só fazer os círculozinhos e preencher lá, tá? De vez em quando isso cai em concurso. Vamos lá. Na sequência. Imagem 1. A. Participação popular. B. Soldados. C. Habitação. D. Camponeses. E. Pessoas comemorando. F. Crianças. E G. Representação de Dom Pedro. Esse exercício sempre dá polêmica. Porque o pessoal fala, professor, mas tinha um pessoalzinho lá atrás. A gente não sabe se tem na casa. Então vamos lá. O que é da imagem 1? Letra A, participação popular? Coloca lá na imagem 1. Letra A. Letra E, pessoas comemorando? Com certeza, pessoas comemorando. É o François Moreau. E também a letra F, crianças presentes. É uma festa popular. O que há de comum nos dois, que são ambas? Letra B, presença de soldados que escoltavam Dom Pedro. Isso é verdade. Tudo bem, eles não iam estar com uniforme de gala, mas como a apostila não colocou isso, só para vocês saberem. Letra D, camponeses. Professor, por que a letra D está em 2? Porque a gente tem um cara aqui puxando a carroça, no Pedro Américo, e lá na casinha, se você olhar lá no cantinho, lá atrás, lá no cantinho do Pedro Américo, você vai ver que tem uma casebre e parecem escravos ou pessoas trabalhando, que olham também assustadas. Então, as duas tem o quê? Tem o quê? Tem pessoas nele, ok? Tem um povo nele, mas só que um não está comemorando e o outro não.
Então a letra D você pode colocar, camponeses. Se for escravo, professor, tá, fica aí. Depois, G, representação de Dom Pedro. As duas representações de Dom Pedro são o herói nacional. Ele com a espada levantando, gritando independência ou morte no Pedro Américo, e a outra ele só com o braço levantado com o chapéu, ok? Qual é a mais correta, professor? Se eu não me engano, é do chapéu. E o que só tem na imagem 2, professor, do Pedro Américo? É a letra C, habitação. Professor, mas atrás de Dom Pedro parece que tem uma casinha, alguma coisa. Não dá para ver o que é. Mas na imagem de Pedro Américo tem uma casa lá atrás. Se é uma senzala, uma casa, alguma coisa, a gente não vai saber. Ok? Isso aí é a interpretação do autor. Entenderam? Alguém discorda de alguma coisa? Podemos? Alguém discorda? O ano passado eu tive uma pessoa que teimou comigo. Professor, mas atrás de Dom Pedro, atrás da mulher de preto, do François René Moreau, tem uma construção, tem alguma coisa. Galera, não dá para saber o que é. Não dá direito, ok? Não dá. 2. Aponte as diferenças e as semelhanças na forma como a proclamação de independência foi retratada nas imagens. Para tudo e desce do bondinho. Você vai fazer uma comparação na imagem 1 e na imagem 2. O que o senhor tem que fazer? As linhas na apostila, para quem fez sério, não deve nem ter dado. Porque você ia pegar o diagrama e escrever o que tem uma e não tem outra. Ok? E associar o que tem em comum. Galera, lógico, tem a resposta da apostila. Quem quer tirar o print ou copiar, copia agora. Mas eu vou fazer uma resposta mais simples. Vamos lá. Qual foi a diferença nas imagens retratadas? A principal diferença nas imagens retratadas é que a imagem 1 mostra a proclamação da independência como se fosse uma festa popular e o povo interagindo com Dom Pedro. Isso não aconteceu de fato. Vírgula. Já na imagem 2, o povo, apesar de estar presente, olha assustado e não participa do processo, representando o retrato mais fiel da independência, a exclusão da população do processo de independência. Na imagem 1, nós vemos a participação popular com mulheres, crianças, pessoas pobres. Na imagem 2, nós estamos olhando uma pessoa puxando um carro de boi e alguém trabalhando na agricultura, mas não estão participando e não estão entendendo o que está acontecendo. É isso que é importante. Não estão entendendo o que está acontecendo. A imagem número 1 é uma comemoração onde o povo vai estar ali junto com o monarca entendendo o processo de independência. Na imagem de Pedro Américo, que é o número 2, a proclamação da independência é basicamente um golpe militar, porque só tem os militares participando. Ok? Então são essas que são as diferenças. Professor, aí vem aqueles problemas, vem aquelas perguntas. Nossa, professor, Dom Pedro estava em cima de um jumento. Professor, Dom Pedro estava com diarreia. Galera, isso não tira o mérito dele. Ele poderia muito bem ter voltado para Portugal, ele muito bem poderia não ter decretado independência. O cara continua sendo herói. Ah, professor, mas depois ele foi um péssimo administrador, ele não soube ali levar o Brasil à frente. Aí são outros 500. Mas ele teve a coragem de fazer independência, inclusive obedecendo ao que o pai dele, Dom João, quando voltou para Portugal, falou com ele. Dom Pedro, Pedrinho, faça você independência antes que um aventureiro faça. E foi isso que ele fez. Ele declarou nossa independência. O dia 7 de setembro que está vendo aí, geralmente, se não sai no jornal uma parada militar, se não acontece um desfile igual tem em Cariacica, aí em Cariacica tem desfile, aqui na Serra nem tem. As escolas se unem e fazem aí, eu sei que faz. Um desfile que esse ano não vai ter por causa da pandemia. Imagina, as pessoas passam pela independência do Brasil e nem comemoram. Por quê? Por que não comemoram, professor? Porque isso não mobilizou o povo. Não foi uma guerra como nos Estados Unidos, que eles comemoram lá o 4 de julho. Não foi como na América Espanhola, que ali os generais lutaram pela independência, e foram vários generais, e foram formando vários países. Então eles têm muito orgulho disso. Na verdade, nossa independência ela foi feita para manter a elite no poder. Essa que é a verdade. Ok? Mas isso não tira o mérito de Dom Pedro, tá? Ele é herói nacional. Espera aí que alguém botou aqui para mim. Caio colocou assim, eles colocam no privado, mas eu leio, eu não sei por que vocês ficam colocando no privado. Na imagem 2, o Caio colocou,
Será que foi retratado em campo numa fazenda porque embaixo da imagem no canto esquerdo vemos fazendeiros criadores de gado com bois ou vacas? Não, Caio, eu entendi sua colocação. Caio ele fez a associação seguinte, queriam retratar ele como se ele estivesse numa fazenda. Na verdade, ele só estava passando a margem dos riachos de Ipiranga, e na margem de Ipiranga havia várias fazendas, mas não quiseram retratar ele como fazendeiro, nem ele dentro da fazenda. Ele só estava passando com a comitiva mesmo, isso é verdade. Isso é verdade. Eu entendi sua colocação, mas não é não. Ok? Ele não queria representar como se fosse apoiando os fazendeiros ou nada. Ele só estava passando mesmo, voltando. Ele foi ver a amante dele, Domitila, e também fazer política lá, em São Paulo. Podemos ir para 2? Vocês já repararam que eu falo muito do Brasil, eu gosto da história do Brasil, eu gosto mesmo. Guerras, história do Brasil. 2. Por que o Império Brasileiro, para que o Império Brasileiro fosse efetivamente consolidado, Dom Pedro teve de priorizar algumas ações voltadas à construção do país. Explique cada uma das ações tomadas, apresentando a sua importância no contexto histórico do primeiro reinado. Então, vamos lá. A pergunta, na verdade, é essa. Como ocorreu o reconhecimento internacional do Brasil? Vamos lá. Para o Brasil ser reconhecido internacionalmente, para ele poder fazer alianças militares, alianças políticas e também comércio internacional, o Brasil tinha que buscar o processo de independência, mas tinha que ser o quê? Reconhecido por Portugal. O que foi feito somente o pagamento, só foi feito após o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Essa é a resposta que você tem que colocar. O reconhecimento internacional do Brasil, que permitia ao Brasil fazer alianças políticas, militares e também econômicas, só foi realizada após o Brasil pagar uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal. Empréstimo esse feito com a Inglaterra. Então o Brasil só foi reconhecido oficialmente em 1825, 3 anos depois da independência. Gente, alguém aqui comemora essa data? Não, nós comemoramos o Grito do Ipiranga, o dia 7 de setembro de 1822, ok? Aí você pode falar, professor, não quer dizer que o Brasil já começou meio errado? Olha só, galera, entende a situação da época, eu vou dar o contexto. Dom Pedro estava com o país quebrado na mão, dificuldades econômicas, nós já vimos isso, não vou voltar. Dificuldades econômicas extremas. Os países europeus se uniram para não reconhecer a independência do Brasil. Dom Pedro ficou com as mãos atadas. Para ele poder fazer comércio com outros países, ele tinha que ser reconhecido por Portugal. E as outras nações europeias apoiavam a posição de Portugal, de não reconhecer o Brasil. Então, na verdade, Dom Pedro acabou cedendo àquela situação e a Inglaterra tirando proveito. Porque a Inglaterra emprestou dinheiro para Portugal que nem saiu de Portugal, nem chegou em Portugal, porque Portugal devia a Inglaterra. Então, quem saiu prejudicado, na verdade, foi o Brasil. Mas o Brasil também não tinha muito o que fazer. O Brasil ia ter que esperar indefinidamente a boa vontade de Portugal para reconhecer a independência. E ia demorar quanto tempo, professor? Não sabemos. E aí, se Portugal não reconhecesse, o Brasil ia ficar 1 ano em crise, 2 anos, 3 anos, o Brasil ia quebrar. Ok? Não que foi muito melhor, porque Dom Pedro se encarregou de quebrar o Brasil. Ok? B. Posse do território. A posse do território, que é a letra B, está diretamente ligado à necessidade de Dom Pedro de coibir as rebeliões que aconteceram apoiado por portugueses em algumas regiões do Brasil, como o Norte, Nordeste e a Cisplatina. Vírgula. Ele teve que recorrer a empréstimos estrangeiros para acabar com essa rebelião. Já pegou empréstimo com quem? De novo? Com a Inglaterra. Então, na verdade, Dom Pedro, quando se tornou independente, ele lutou para ser reconhecido como o imperador de um país livre, pagou para isso, e também, para assegurar a posse do território, o Brasil teve que lutar contra essas rebeliões que aconteciam no Brasil após a independência, apoiado por tropas portuguesas que estavam aqui, no Norte, no Nordeste, aconteceu no Pará, em Pernambuco, na Bahia, que comemoram a independência em datas diferentes, e também na região da Cisplatina, porque já queriam se separar e tentaram aproveitar a independência para se separar. O Brasil conseguiu debelar essas rebeliões e manteve o país unido.
Por que o Brasil é um continente na América do Sul? Porque o processo de independência foi elitista e não teve conflitos que levaram à separação do território. Ou seja, Dom Pedro conseguiu garantir a soberania dele no território nacional. E nós ficamos um gigante na América do Sul. Ok? Dúvidas? Alguém quer falar sua resposta? Dúvidas? Dúvidas? Letra C. Desenvolvimento da economia. Para tudo e desce aí do barquinho. Professor, qual era o desafio que Dom Pedro enfrentava? Lá em cima está no resumo. Gente, o Brasil estava passando por uma séria crise econômica durante a emancipação política, que permaneceu após. Por quê, professor? Vírgula. O Brasil já não tinha metais preciosos para extrair. O Brasil sofria a concorrência do açúcar das Antilhas, então o Nordeste estava em crise. O Brasil sofria concorrência do charque no sul do país, da Argentina, e também no couro. Ou seja, o Brasil não possuía um produto de grande valor comercial no mercado externo. Coloca isso na C. Coloca isso na C. O Brasil não possuía um produto de alto valor comercial no mercado externo. Pedras preciosas e ouro já diminuiu. O charque, couro, concorrência lá da Argentina. O açúcar sofria concorrência das Antilhas. E o Nordeste, então, estava em crise. Olha só que situação. Era esse o país que Dom Pedro tinha que recuperar. E ele não vai conseguir. Letra D. Elaboração de uma Constituição. Como o país ficou livre, foi convocada uma Assembleia Constituinte com senadores sem senadores eleitos para formar uma nova Constituição para o país livre. E também, nessa Constituição, foi aprovada uma versão conservadora e com todos os poderes na mão de Dom Pedro, o famoso poder moderador. Ok? Essa aí é facinha. Dúvidas? Dúvidas? Podemos passar? Por isso que eu falei, quem leu o resumo lá em cima conseguiu responder isso fácil, hein? Leia o trecho a seguir. No plano internacional, os Estados Unidos reconheceram a independência em maio de 1824. Informalmente, ela já era reconhecida pela Inglaterra, interessada em garantir a ordem da antiga colônia. Assim, os ingleses preservaram suas vantagens comerciais em um país que, naquela altura, já era seu terceiro mercado externo. O reconhecimento formal só foi retardado porque os ingleses tentaram conseguir do Brasil a imediata extinção do tráfico de escravos, mas, direta ou indiretamente, servindo de mediadores no reconhecimento da nova nação de Portugal, por Portugal. Com na leitura do texto em seus estudos, analise a alternativa e assinale a incorreta. Qual é a letra incorreta? Letra D. Com base na doutrina Monroe, os estadunidenses mediaram a relação entre Portugal e Brasil no processo de reconhecimento da independência brasileira. Qual é a pegadinha aí? Quem intermediou foi a Inglaterra. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer pela doutrina Monroe, América para os americanos, mas quem intermediou o conflito foi a Inglaterra, não foi os Estados Unidos. Ok? 4. Durante o processo de emancipação política no território brasileiro, diversos grupos sociais manifestaram-se a respeito contra ela ou a favor. As mulheres não ficaram de fora desse processo e se posicionaram em relação aos acontecimentos políticos, atuando de diferentes maneiras, relacionando o nome das mulheres abaixo com a respectiva atuação no processo de independência no Brasil. Isso não estava no resumo, mas você conseguia ver no capítulo e nós lemos na aula passada, segunda-feira. A. Considerada a Mártir da Independência, Joana Angélica de Jesus defendeu o convento da Lapa, barrando a entrada dos soldados portugueses. B. Maria Filipa de Oliveira foi responsável por organizar um grupo de mulheres para combater os soldados portugueses na ilha de Taparica, na província de Salvador. Sua estratégia consistiu em embriagar os portugueses e queimar suas embarcações. Letra C. Maria Quitéria foi a primeira mulher negra a integrar o exército brasileiro, participando de diversas batalhas em favor da independência. Ela foi utilizada como propaganda, depois ela foi abandonada. Ela morreu aí de uma maneira horrível, esquecida. 5. Leia o trecho a seguir. A posição de Dom Pedro, no entanto, era ambígua. O apoio que dava ao movimento constitucionalista era marcado por ressalvas do tipo: a Constituição deve ser digna do meu poder, e assim por diante.
Não é de se estranhar, portanto, que no dia 7 de setembro as elites regionais ficassem divididas. Apoiar as cortes portuguesas significava submeter-se a um governo liberal, ao passo que acatar o imperador implicava o risco do retorno ao absolutismo. Além disso, havia divisões nas tropas estacionadas nas diversas províncias, umas fiéis à corte portuguesa e outras à carioca. Por isso, a independência foi seguida por uma série de guerras no norte e nordeste. O processo de ruptura em Portugal esteve longe de ser tranquilo. Vamos lá. Com base na leitura dos seus textos, analise as afirmativas a seguir. A sequência ficou falso e verdadeiro. Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. 5. Como é que ficou a sequência? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Dúvidas? A data de nascimento desconhecida porque ela era uma ex-escrava. Então se perdeu o registro dela, Caio, da Maria que tem. Ok? Dúvidas? Podemos passar? Questão do Enem. Constituição de 24, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Dissolver na Câmara dos Deputados no caso em que exigia a salvação do Estado. Agora vem Frei Caneca, criticando. Frei Caneca. O poder da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é representante do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos do Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Então vem, para Frei Caneca, o poder moderador pela Constituição otorgada pelo imperador era, letra C, arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Traduzindo, o poder moderador era o poder absolutista, e Frei Caneca era contra isso, era um liberal, ele era um republicanista. Letra C, número 6. 7. A respeito dos aspectos culturais e sociais do primeiro reinado, relacione as colunas a seguir. A. Educação das mulheres da elite. B. Educação dos homens da elite. C. Cultura popular. E E. Educação infantil. Recebeu educação voltada para as habilidades artísticas e para o matrimônio. Matrimônio é casamento, né? Então é a letra A. Educação das mulheres da elite. A Constituição previa que essa modalidade deveria ser gratuita, mas o processo de efetivação do ensino foi lento naquela época. E educação infantil, letra D. Estudavam direito na Europa em escolas de ensino superior fundadas por Dom João VI e Dom Pedro I. Letra B, filhos da elite. Os costumes e músicas, festas e demais tradições foram influenciados pela diversidade étnica e cultural da nação. Letra C. Então a 7 ficou A, D, B, C. A, D, B, C. Ok? 8. Observe a carta de abdicação de Dom Pedro I, escrita em 1851. Eu vou ler o que está escrito aí nessa grafia maravilhosa. No documento, lê-se: usando o direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência do Império. Pedro. Seu professor já leu grafia assim, lá no Arquivo Público do Espírito Santo. É uma delícia para você interpretar. Maravilha. Esse documento, a carta de abdicação, está no Museu Imperial, no Rio de Janeiro. Não, ele não pegou fogo, ok? A. Que fatores levaram Dom Pedro a abdicar do trono em 1831? A letra A está aqui no início. Então vamos lá. Primeiro, o autoritarismo e a violência aplicada de Dom Pedro contra seus opositores, Confederação do Equador, Noite das Garrafadas, crise econômica que ele não conseguiu resolver, a perda do território da Cisplatina, a oposição da elite brasileira que desejava maior liberdade, se sentia traída, porque ele nomeou os amigos dele para os altos cargos do ministério. Ok? Qual foi aquele momento chave? Foi a morte dele e a convocação dele voltar para Portugal. Como ele era mal visto, ele era impopular, ele acabou abdicando do trono e voltando lá para Portugal, mesmo com poderes limitados, tá? Ele preferiu voltar para Portugal do que ficar no Brasil, mesmo que lá os poderes eram limitados. Aqui ele era um rei absolutista.
mas a elite brasileira estava cansada dele. Não resolveu crise econômica, teve a noite das garrafadas, que foi decisivo, que gerou confronto entre portugueses e brasileiros, tem que colocar isso também. A nomeação de amigos para os altos cargos, tirou os brasileiros e colocou amigos. Ele perdeu o território da Cisplatina, ele esmagou a Confederação do Equador com violência, ele ficou altamente impopular. Ele virou o general que só perde batalhas, o cara que não consegue resolver os problemas econômicos, não escuta ninguém, e ao mesmo tempo ele era visto como um autoritário violento. Ok? E a elite brasileira caiu matando em cima dele, fazendo propaganda ruim. Por isso que nós não lembramos de Dom Pedro. Entenderam a ideia? Ficou para a história que ele era um cara mau. Mau. Até pelo tratamento da Dona Leopoldina. Letra B. Dom Pedro I justifica sua decisão de abdicar do trono no documento acima? Não. Isso que é o melhor de tudo. Se você pegar o documento original, Dom Pedro, ele não faz questão de justificar a abdicação dele. Ele simplesmente, a letra B, ele não justifica a abdicação na carta e ele só cita que vai deixar o poder para o seu filho, de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara. Ok? Ele não justifica. Ele nem teve esse trabalho, ele nem se importou. Essa que é a verdade. Ele nem se importou com isso. Letra C. De acordo com a carta, quem substituiria Dom Pedro no trono? Segundo a carta, quem substituiria Dom Pedro I no poder seria seu filho, de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, vírgula, que não era capaz de governar, sendo nomeado uma regência para governar em seu nome. Tem que colocar isso. Ele abdicou em nome do favor de seu filho, de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, vírgula, que nomearia uma regência, nomear ele não, né? Mas o Dom Pedro, haveria uma regência para auxiliar no governo brasileiro até a sua maioridade. E foi desse jeito que Dom Pedro passou de 1822, de herói, a vilão no Brasil. Ok? Dúvidas? Perguntas? Falem agora. Dúvidas? Dúvidas? Eu. Fala pra gente. O Dom Pedro de Alcântara, ele tinha 5 anos. Falhou, Júlio. Falhou de novo. Galera, não esqueça de fazer o trabalho. A live está gravada, tá? Qualquer coisa, consulta lá quem não pôde entrar. E não esqueça de fazer o trabalho e me mandar, sem desculpa, hein? 8º ano. Dom Pedro Alcântara vai governar de 1840 a 1839. Vai ser o reinado mais longo. Mais longo. Ele vai assumir com menos de 18 anos. Vai ser o reinado mais longo. Ok? Muita gente confunde ele, Júlio, porque ele governou até velho. Dom Pedro I, o pai dele, morreu novo. O pessoal faz uma confusão danada com as imagens. É o golpe da maioridade. Isso aí. Dúvidas? Não. Caio, ele vai assumir novo. Não vou dar spoiler. O Dom Pedro de Alcântara, ele vai assumir novo. Vai ser o golpe da maioridade. Ok? Capítulo que vem. Fica preocupado não. A gente conta essa história. Ok, galera? Quem não tem dúvidas, liberado. Até semana que vem. Bom feriado. Bom final de semana. Tchau. Não esqueça de fazer o trabalho. Tchau.